Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando, e nesse dia 23 de março de 2023 teve a greve dos metroviários da cidade de São Paulo. Essa greve, que começou à meia-noite, né, de hoje, e foi votada ontem, é, ela, na verdade, buscava algumas reivindicações, né, como exigir o fim das terceirizações, abertura imediata de concurso público para o metrô, né, porque o quadro de funcionários está defasado, então tem funcionários muito sobrecarregados, inclusive, né, vindo a apresentar mais problemas de saúde em função disso. Também tinha exigência de pagar alguns direitos, né, dos anos anteriores, que não foram pagos, abonos salariais, né, se eu não estou confundindo os termos aqui, na verdade, mas exigindo pagamento de direitos de qualquer forma, e também contra as privatizações da CPTM, usando como exemplo, né, a privatização das linhas 8 e 9, né, dos trens aqui metropolitanos da região da Grande São Paulo, que já apresentaram problemas sendo privatizados, né? Inclusive acidentes no monotrilho, né, que está sem cabines. E além dessas, né, e de reivindicações como não haver perseguição política, né, a quem está lutando, é, além disso, teve essa questão muito importante que os trabalhadores levantaram de que a população não deveria ser prejudicada com a greve. Então, para manter o direito de greve dos trabalhadores, esse direito de luta, de reivindicação, né, ainda mais nesse cenário de precarização dos trens, para privatizar, né, como a gente já sabe que é um roteiro de privatização bem clássico, né, então, nesse cenário, os trabalhadores queriam ter o direito deles e queriam que a população tivesse o direito a acessar o transporte, inclusive via liberação das catracas. E, como aconteceu de madrugada, o desenrolar dos acontecimentos, durante a manhã foi confirmado, né, que as catracas seriam abertas, mas seriam liberadas, né? Mas teve um golpe aí da direção do metrô e do governo do estado de São Paulo, né? Do governo do Tarcísio, que na verdade, enquanto eles diziam que já iam abrir as catracas, em outra via jurídica eles já estavam tentando lutar contra isso e no fim houve muitos transtornos à população, já que de fato as catracas não conseguiram ser abertas, não teve funcionamento, embora os funcionários estivessem prontos em seus postos de trabalho, segundo os acordos que foram traídos, né? E infelizmente isso gerou um grande caos, né, no trânsito da cidade, que já não costuma ser muito bom. E acabou jogando trabalhadores contra trabalhadores, né? A classe trabalhadora aí possivelmente alguns setores podem ter ficado incomodados aí com os trabalhadores do metrô em greve, embora a culpa não fosse deles, né? Mas a gente sabe como tentam sabotar as greves de vários jeitos, inclusive desse. Já não é nenhuma novidade, infelizmente. E bom, com o desenrolar dos acontecimentos, né? Hoje teve mais uma assembleia à noite para decidir se a greve seria mantida e quais os rumos que seriam tomados. E a gente do Mesa de Debates cobriu essa greve, vocês vão ouvir a seguir melhores explicações. É, apenas dois dos depoimentos, no caso, a gente pegou duas das entrevistas, a gente pegou após a deliberação, a votação, mas apesar disso teve discussões muito ricas que foram feitas, né? É, informações muito importantes que serão passadas para vocês aqui ao longo deste podcast e vídeo que vocês estão vendo. Antes de passar para as entrevistas, para a cobertura que a gente fez da Assembleia dos Metroviários hoje, eu vou ler aqui a nota que saiu há alguns minutos
né, 10 e pouco da noite, na página Metroviários_SP no Instagram. Então a carta diz o seguinte: categoria dá prazo até 23 horas para metrô aceitar proposta do MPT. A greve continua. A categoria decidiu em assembleia na noite de quinta-feira, 23/3, que dará até 23 horas para o metrô aceitar a proposta do Ministério Público do Trabalho apresentada em reunião do Tribunal Regional do Trabalho, hoje à tarde. O Ministério Público do Trabalho apresentou a proposta de R$ 2.500 por ano entre 2020 e 2022 de abono. Também não poderá haver desconto de dias parados nem punições. O metrô não ofereceu proposta na reunião. Caso a empresa aceite a proposta do Ministério Público do Trabalho, voltaremos ao trabalho. A juíza relatora da greve decidiu nesta noite que o mandato de segurança conseguido pelo metrô para impedir a catraca livre e determinar frota mínima não é instrumento jurídico adequado e por isso revogou a decisão que atendeu ao governador Tarcísio. Há, portanto, a possibilidade de catracas livres desde que o metrô autorize e caia a obrigatoriedade de frota mínima. Bom, essa aqui foi a nota do metrô, que acho que é importante informar, né, para vocês verem a quantas anda a luta, e agora fiquem com as entrevistas colhidas durante e algumas ao fim da assembleia de hoje. Eu tô aqui com o Alex Fernandes, também diretor de base do metrô e da corrente Revolução Socialista. Alex, você da sua organização e da sua corrente sindical também que você pode apresentar, como vocês encararam o movimento de ontem para hoje? Foi muita traição do governo, do metrô, né, para cima de vocês, prometeram liberar catraca e no fim já estavam planejando outra coisa. Como vocês avaliam, estão fazendo balanço desses acontecimentos e agora aqui que está terminando o dia de votação, como vocês acham que deve ser encaminhada a luta para vencer essa mobilização? Bom, sou Alex Fernandes, diretor do secretário de imprensa aqui do Sindicato dos Metroviários, militante da Revolução Socialista, uma corrente do PSOL e da tendência sindical Unidos para Lutar. É óbvio que a traição do governador foi irresponsabilidade, não foi só uma traição, ele foi irresponsável porque, além de prejudicar o trabalhador, a trabalhadora do metrô, ele prejudicou a população de São Paulo, usuário e passageiro do metrô e a sociedade de conjunto e até a imprensa que estava acompanhando o processo de greve. Porque fazer o que ele fez, brincou com o tribunal também, inclusive. O governador Tarcísio, ele é um míssil que foi direcionado para São Paulo para acabar com o serviço público. E nesse sentido a gente tem que cada vez mais nos fortalecermos e tentar derrotar esse governo a todas as custas. E o nosso movimento segue firme, a gente passou o dia em greve, não funcionou o metrô. E isso foi uma derrota imposta, a primeira derrota imposta ao Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. E hoje, em votação, a categoria está votando, vai acabar daqui a pouco. Provavelmente, com quase certeza, vai continuar a greve no metrô. E é isso, para a gente derrotar, para a gente esmagar esse governo que quer destruir o serviço público e fortalecer a categoria, unidade dos trabalhadores, e com isso a gente avançar nas conquistas, nos direitos e na manutenção dos serviços públicos e estatal contra as privatizações e as terceirizações. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Camila Lisboa, da presidência do metrô daqui de São Paulo. Ela é também da Resistência, do PSOL. E eu queria saber como vocês do metrô e também da Resistência estão encarando o dia de hoje, né, de ontem para hoje, com essas traições aí do governo que falou que ia liberar catraca e não liberou, né, com essa atitude antissindical aí até que foi dita. E quais são as reivindicações que vocês estão tentando construir aqui para continuar a luta?
Nós estamos reivindicando o pagamento do abono compensatório, porque o metrô está nos devendo 3 anos de participação nos resultados, e estamos reivindicando também a abertura de concurso público para a contratação de mais funcionários. Esse é o mote da greve. Agora, a categoria ela vem carregando uma indignação há muito tempo, porque as condições de trabalho no metrô vêm piorando muito, porque tem pouco investimento no metrô público, porque a estratégia dos governos, tanto do governo anterior quanto do governo atual, é privatizar as empresas públicas de São Paulo. O metrô é um dos seus alvos. Então, uma das estratégias da privatização, o primeiro capítulo da privatização, na verdade, é destruir o serviço público para tentar criar um ambiente de opinião pública crítico, que queira privatizar, né? É uma estratégia. Então nós vivemos trabalhando com as consequências disso. São pouquíssimos funcionários nas estações, uma sobrecarga de trabalho imensa, um desrespeito enorme do metrô. Nós somos uma categoria que trabalhou durante a pandemia. Então é isso que a gente está reivindicando e por isso que a gente entrou em greve. No dia de hoje, o que aconteceu, acho que foi um exemplo do que é um governo de extrema-direita, né? Um governo que não quer diálogo algum com os trabalhadores, uma categoria essencial. É assim que a gente está enxergando, como que a extrema-direita se comporta perante uma mobilização dos trabalhadores. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Marcos Freire, também trabalhador do metrô, já está aí faz um tempo, pode inclusive contar para a gente sobre a questão aí das secretarias LGBT e de mulheres aí no metrô, né, com esse histórico de luta, mas ele é da CUT também, né, e eu queria saber, primeiro, como vocês da CUT, né, e vocês aí do sindicato no geral, estão vendo esse monte de coisa que aconteceu de ontem para hoje, essas traições aí do Tarcísio, do governo do estado, da diretoria do metrô, né, com relação à greve, ao direito de greve de vocês, todo esse desenrolar aí, e quais os caminhos que vocês veem para essa luta sair vitoriosa e para conseguir avançar em outras lutas do metrô também, a partir dessa assembleia que está acontecendo? Quais são os caminhos de luta que vocês veem? Tudo bem. Bom, boa noite. Eu vou tentar resumir um pouco da trajetória da CUT aqui dentro do sindicato, né? A CUT fundou o sindicato dos metroviários, né? Os trabalhadores, os dirigentes aqui que tinham uma ligação maior. Naquela época era a mesma CUT, né? Que era a principal central, que foi fundada em 83, né? Com a participação aqui da diretoria dos sindicatos metroviários. Eles participaram da Conclat em 83, que fundou a CUT. Então nós tínhamos aquele período uma maioria da direção, né? Depois entrou hoje que é a CTB, né? Que também durante um tempo dividia o mandato aqui da direção do sindicato. Então era a CUT CTB, inclusive até hoje a gente sai em chapa ainda, coincidentemente em conjunto com o CTB, né? E então trouxe essa história de construção. Foi nós, dos dirigentes daquela época, posso me considerar a segunda geração da direção aqui do sindicato, né? Os primeiros diretores que me antecederam, inclusive que me convidaram a participar da direção, e foram esses diretores que fundaram aqui essa sede, que hoje, infelizmente, né, o Dória vendeu o terreno, que era um terreno de concessão aí para iniciativa privada. Então a nossa luta vem nesses 2, 3 anos aí por conta da nossa sede de manutenção, que a gente acabou, na verdade, não ganhando, inclusive no âmbito judicial, né? E nós vimos nesse processo de desmonte, que é toda essa lógica do desmonte da organização da classe trabalhadora, né? Do desmonte da organização sindical. E isso vem com a questão até das privatizações das concessões, enfim, de tirar a luta dos trabalhadores, né? Então, a venda do terreno nosso aqui do sindicato é muito simbólico nesse sentido, né? E o ataque que o Dória fez de tirar cada vez mais direito aqui dos metroviários, e essa lógica vem sendo seguida aí pelo Tarcísio, e aí culminou nessa nossa paralisação, porque é um direito nosso, nós estamos discutindo aqui a PR, nós temos uma falta imensa de quadro de funcionário, que isso tem prejudicado, inclusive, o atendimento para os passageiros, né? Uma reivindicação desde a época do Dória, anterior até, mas a coisa está num ponto muito crítico hoje nos metroviários. E já é uma piada recorrente aqui com os metroviários, quando a gente fala de trabalho análogo à escravidão, que a gente está vendo aí no sul do Brasil, né, em outros locais do Nordeste, claro, guardadas as devidas proporções, mas hoje o metroviário, ele não tem um horário definido de janta, por exemplo, de refeição. Ele não tem 10 minutos, que era garantia em acordo coletivo, de intervalo para ir ao banheiro, para um café. Isso hoje no metrô não é mais garantido porque não tem quadro.
e isso está causando um desgaste muito grande, as pessoas estão entrando de licença médica no número maior, então isso tem prejudicado o atendimento para os usuários, além do que você entra hoje numa estação, você tem 2 funcionários, no máximo 3, né? Então como é que você pode dar um atendimento de qualidade? Mas mesmo assim os metroviários garantem esse serviço, né? Por conta que a gente veste a camisa, né? A gente veste, e o que a gente vê não é o que acontece na iniciativa privada, não por conta dos trabalhadores, mas é a lógica de quem compra, né? Quem diz que vai atuar no sistema de mobilidade pública, que não dá essa garantia de transporte. Então, um pouco é isso. Então, a nossa luta é ainda manter as garantias dos metroviários, que é garantir uma boa prestação de serviço para a população. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Joyce, do MES. Ela não é metroviária, mas os companheiros metroviários do MES não podem falar agora. E ela também é do mandato das Pretas, né, da Mônica Seixas, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. E eu queria saber como vocês do MES estão encarando esse monte de acontecimento bizarro, né, de ontem para hoje, que o Tarcísio falou que ia liberar a catraca, não liberou, né, toda essa mobilização. Como vocês estão vendo esse movimento todo e além disso, o que vocês estão esperando aqui dessa Assembleia e dos próximos passos para a luta para conseguir essas reivindicações, né, dos metroviários e também avançar para além delas? Primeiro, acho que é importante frisar a importância do sindicato, né? Como uma estrutura da classe de auto-organização para a luta, para defender os seus direitos, né? Isso é fundamental porque, sob a lógica bolsonarista, que era governo federal até ontem, mas que hoje é governo do estado de São Paulo, há uma tentativa de deslegitimar, de acabar com todo tipo de auto-organização dos trabalhadores. Então, primeiro, a legitimidade do sindicato em fazer essa luta, em representar os trabalhadores, a auto-organização dos trabalhadores que estão sem abono, né, sem receber os seus benefícios desde a pandemia, acho que é um marco importante, né, a defesa do sindicato. E eu acho que, segundo, o Tarcísio ele está tentando implementar um modo bolsonarista, apesar de ter nuances que ele tenta colocar uma cortina de fumaça sobre isso, mas é um modo bolsonarista de gestão do governo do estado de São Paulo. Acho que a primeira coisa é justamente essa confusão, acho que ela não é um acidente, ela é parte de um projeto, de uma forma dele tentar ir jogando na confusão para avançar os seus postos, né? Ele não ter dialogado com a categoria, não reconhecer a legitimidade do sindicato, ele avançar sobre a categoria e inclusive decretar ponto facultativo amanhã, que é sexta-feira, eu acho que é uma demonstração de força e ele está trocando mesmo a categoria, né? Para o Tarcísio tirar a legitimidade, para o Tarcísio desmontar e atacar o Sindicato dos Trabalhadores, é uma luta política muito importante, para ele mostrar para um setor da burguesia do estado de São Paulo e também para esses setores bolsonaristas, inclusive que atacaram aí, fizeram os atos do dia 8 de janeiro em Brasília, esse setor que segue se mobilizando e se organizando numa luta permanente, né, contra os trabalhadores e disputando a consciência dos trabalhadores, é uma forma do Tarcísio dizer a esses trabalhadores que ele vai governar o estado de São Paulo com punhos de aço, né? Com um enfrentamento aos sindicatos e a qualquer tipo de auto-organização dos trabalhadores. Então, acho que hoje é muito importante a mobilização dos trabalhadores, é muito importante também os trabalhadores terem sentado para dialogar também, feito a proposta da catraca livre, é o governo que não quer que a catraca esteja liberada, porque quer colocar trabalhador contra trabalhador. O que defende os metroviários é que haja liberação da catraca para não prejudicar também a vida dos trabalhadores e que o governo abra as negociações e avance nas negociações sobre os direitos, né, deles. Então, eu acho que é muito importante mesmo o que foi deliberado hoje na Assembleia, de manutenção da greve caso não se abra a negociação, caso o metrô não acate o que propôs o Ministério Público aí do Trabalho, que foi uma decisão muito importante, uma decisão que legitimou a auto-organização dos trabalhadores e a reivindicação por direitos, por abono salarial desses trabalhadores. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Gustavo, que é do metrô também, trabalhador. Ele é do movimento Luta de Classes e da Unidade Popular. E eu queria saber como vocês
principalmente da Unidade Popular, né, estão vendo esse conjunto de acontecimentos bizarros de ontem para hoje, né, que o governo falou que e o metrô falaram que iam liberar a catraca e voltaram atrás e já estavam, enfim, né, fizeram esse movimento todo para enganar vocês e a população. E como vocês estão vendo o desenrolar desses acontecimentos, né, essa covardia aí que está sendo feita, e também quais os caminhos que vocês estão querendo propor aqui e para que a luta consiga ganhar, né, a luta dos metroviários consiga ganhar as conquistas e avançar para além delas? A primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse sentido é a capacidade da nossa categoria de se organizar em luta, tendo a perspectiva de que essa luta a única maneira de conseguir os resultados que a gente espera de valorização do nosso trabalho, de defesa da empresa pública e dos nossos empregos. Eu acho que a categoria metroviária, mesmo numa situação de instabilidade, digo isso porque a votação que deliberou a greve foi uma votação decidida por menos de 150 votos. Então, mesmo com essa situação, a categoria assumiu a tarefa de fazer essa paralisação, de fazer a reivindicação e, inclusive, de propor o desafio ao governo do Estado de assumir as suas funções, de trabalhar efetivamente desde que a população de São Paulo tivesse o direito à gratuidade do transporte. Cabe ressaltar que a gente teve uma experiência parecida com essa no ano passado, nas duas ocasiões da votação, né? O metrô operou em regime de gratuidade, né, com catraca liberada acho que no segundo turno das eleições. Então era uma experiência que a gente já havia realizado recentemente e que a gente desafiou o governo do Estado a fazer. E eu acho que a postura do governo, da direção do metrô, demonstra assim, muito claramente o que é esse fascismo que está organizado no país, né? É um fascismo que menospreza os trabalhadores, sejam eles os metroviários que estavam em luta, mas principalmente a população de São Paulo, né? Porque foram enganados, né, por declarações mentirosas que foram veiculadas na imprensa durante grande parte do dia. Eu mesmo, a serviço da estação, tive que dialogar com centenas de pessoas para dizer muito claramente que o problema da falta de metrô naquele momento era por responsabilidade ou irresponsabilidade da direção da empresa do governo do Estado. Então demonstra, né, acho que essa postura do governo do Estado demonstra que não tem nenhuma preocupação com o povo, não tem nenhuma preocupação com os trabalhadores, e a categoria metroviária vem, né, dar um exemplo muito, assim, muito claro, né, para a classe trabalhadora de que, organizados em luta, a gente consegue colocar os patrões para pelo menos ouvir o que a gente tem para dizer, né? Colocar eles numa posição de defensiva, colocar eles para se justificar do porquê estão fazendo essa ou aquela coisa que é contrária ao interesse dos trabalhadores. Beleza, obrigado. Ulisses aqui, tá rolando a assembleia ainda dos metroviários. Eu tô com o diretor de base aqui, o Li Flores, que é da LSR e também da luta metroviária. E eu queria saber primeiro, né, o que aconteceu de ontem para hoje, quais foram as reviravoltas aí, né, dessa greve que ia ter catraca aberta e não teve e tal. E a que pé anda a luta? Vocês passaram muito a perna em vocês, aí o governo, a diretoria do metrô, como que foi isso, né, esse processo de luta? E vocês da LSR, aqui no metrô, qual o caminho que vocês estão defendendo aí para vencer essa reivindicação e avançar nas lutas contra a precarização do metrô? Então, primeiro assim, eu queria dizer que nós, enquanto categoria, enquanto diretoria do sindicato, que eu faço parte, eu me apresentar, eu sou o Li Flores, sou membro da diretoria de base do sindicato, sou do luta metroviária e faço parte de uma organização chamada LSR, que é do PSOL. Nós, enquanto diretoria, enquanto categoria, estamos desde janeiro abrindo um processo de negociação com a direção do metrô e com o governo, extremamente paciente, discutindo, adiando, abrindo espaço, discutindo nesse período todo nisso. O que culminou com o dia de ontem, mais uma vez que a gente já tinha adiado em 10 dias a nossa greve,
já estava marcada por algumas vezes. Tivemos uma audiência com o TRT, onde o metrô simplesmente não apresentou mais uma vez nenhuma proposta. E pior, além disso, tentou aprovar via liminar aquela velha história de greve com funcionamento 100% no horário de pico, na prática é uma prática antissindical, e 70% no horário que não é de pico. E aí, só que aí se aconteceu uma coisa diferente, que pela primeira vez na história aqui do metrô, a juíza negou isso e falou o seguinte: as duas partes apresentam alternativa, porque isso aí não dá. E nós apresentamos a catraca livre, o metrô não apresentou nada. Diante disso, nós viemos uma assembleia, voltamos à nossa greve. O metrô tentou cassar essa decisão do juiz via liminar, a juíza negou novamente e nós lançamos um desafio numa assembleia mais ou menos 00:30 ontem, já no dia de hoje, na verdade, lançando um desafio para que o metrô abrisse a catraca livre, que nós iríamos aceitar. Nós trabalharíamos para não ter ônibus para a população e abriríamos 4h30, 4h40 da manhã já o metrô, normalmente catraca livre. O metrô só foi nos responder 8 horas da manhã, nos enganou, falou para a gente ligou para a direção, para a presidente do sindicato, falando, quantas horas você precisa para voltar, porque nós vamos aceitar a catraca livre. Aí falou, a gente manda oficialmente que nós voltamos. Mandou oficialmente, nós organizamos a categoria, antes de 10 horas já estava todo mundo nos postos para abrir o metrô. O metrô não liberou a abertura, ligamos para o presidente do metrô, ele não liberou, ele disse que não estava nos postos, ele falou, prove onde é que não está, se disser onde não está, a gente manda as pessoas e liga para as pessoas ali. Ele não falou, não sabia onde era, e contrapartida, 10 e pouca da manhã, eles apresentam uma liminar cassando a catraca livre. Sendo que a gente vê o processo, desde 7 e pouca da manhã, eles já estavam requerendo essa liminar. Ou seja, eles 8 horas da manhã ligam para a gente dizendo que vai aceitar a catraca livre, mas já estava por trás querendo caçar a catraca livre. Então, enganaram não só os metroviários, enganaram a população, porque na verdade colocou de forma irresponsável esse governo, que tem um projeto privatista, que na verdade não está nem aí para a população. A gente vê o que está acontecendo na linha 8, linha 9, quando o privatizado da CPTM, a CCR, que na verdade recebe milhões do governo, que tira o dinheiro do investimento público para dar para a CCR, e a gente vê toda semana acidente, descarrilhamento, todo esse problema. Nós estamos vendo também o descaso que esse governo está tendo com o próprio metrô. Estamos aí com uma defasagem de quase 3 mil funcionários, desde quase 10 anos sem ter convocação de funcionário de concurso público no metrô. Então, na verdade, a gente acha que isso é um desrespeito à população. Ele, na verdade, não só desrespeitou a gente, desrespeitou a população. A população que ficou lá esperando a catraca livre, que estava lá, inclusive, colocando inclusive a população em risco, porque muitos queriam invadir a estação. Imagine se a gente abre a estação e fala que não vai ter catraca livre. E a confusão que ia ser, a briga, a confusão que ia ser, a agressão que ia ter, porque a população estava muito brava já com essa demora que foi construída pelo metrô. E, na verdade, aí, diante disso, desse absurdo, desse desrespeito, nós chamamos uma outra assembleia de meia hora virtual, onde a gente manteve a greve e retirou todos os funcionários dos postos de trabalho, porque o único motivo de a gente ter ido voltar aos postos de trabalho era porque tinha catraca livre e o metrô não deu essa catraca livre. Então, aprovamos com mais de 2.000 pessoas em meia hora, com mais de 80% dos votos, a manter a greve. Viemos agora para a nossa assembleia, estamos agora em regime de votação online aí para manutenção da greve. Essa é a posição da diretoria. Nós da LSR, do Luta Metroviária, estamos de acordo com a proposta da diretoria. A gente discutiu na diretoria e não temos nenhuma diferença. O prosseguir da luta é o seguinte: seguimos dizendo para o metrô, queremos catraca livre. Inclusive saiu a mesma juíza que ontem deu a catraca livre, acabou de dizer que é política antissindical do metrô não dar catraca livre, que os metroviários têm o direito de fazer a catraca livre para garantir o direito do transporte para a população. E falou, inclusive estipulou multa de R$100 mil por dia em relação a isso para o metrô, e dizendo que pode ter, inclusive, o metrô sofrer medidas criminais, punições, se não acatar a justiça. Então, assim, nós estamos mais uma vez dizendo para o metrô que nós queremos catraca livre, vamos abrir caso o metrô aceite. E também
antes da nossa Assembleia, nós tivemos uma nova audiência com o Ministério Público, onde passou o tempo inteiro a gente pedindo uma proposta, o metrô negando a proposta, aí no final se pediram 10 minutos lá para conversar com o governo, não tem proposta, aí o Ministério Público apresentou uma proposta de garantir todas as nossas pautas aí, manutenção do diálogo sobre as nossas pautas, contratação de mais funcionários, da questão da melhoria do serviço, as nossas questões mais internas do abono salarial e tudo mais, e apresentou especificamente para esses 3 anos que eles não pagam as nossas participações e resultados, uma proposta de 2020 a 2022, 2.500 por ano. Nós aceitamos isso, aprovamos aqui que nós estamos de acordo com isso, que se o metrô até 11 horas da noite aceitar essa proposta, nós voltamos a trabalhar e o metrô tem metrô amanhã para os trabalhadores 4h40 da manhã. Então é essa, ou é catraca livre, ou é a partir de 4h40 já o metrô aceitando a nossa proposta. Essa é a proposta dos metroviários, mostrando mais uma vez a nossa disponibilidade para com a população para negociar. Nós estamos aqui há 3 anos, nós vivemos uma pandemia, nós sabemos o que aconteceu no país, nós tivemos companheiros mortos na pandemia, nós não paramos um dia na pandemia, trabalhamos permanentemente na pandemia. E nós estamos vendo, na verdade, esse projeto do governo Tarcísio, um avanço, uma política mais violenta do que se tinha já, inclusive no processo de privatização. Ele já anuncia aí que quer privatizar a Sabesp a toque de caixa, já vem com uma política de querer aumentar a privatização da CPTM, e a gente sabe o que vai acontecer. A gente já está vendo o exemplo do que é a privatização no país. Nunca foi melhor, nunca foi bom, só piora o serviço e aumenta as tarifas e tudo mais. A gente vê aí o que aconteceu na SEDAI, no Rio de Janeiro, a gente vê que todo lugar que privatizou a água, a gente viu que aumentou as tarifas de água no país. Nós somos contra isso, achamos que a água é um direito à vida, o metrô, o transporte é um direito dos trabalhadores, então não é mercadoria, e a gente vai manter a nossa mobilização até a vitória. É isso. Beleza. Obrigado. Eu estou aqui com a Larissa, do Movimento Nossa Classe, do MRT, e também diretora do sindicato. E eu queria saber como vocês do MRT estão encarando esse processo de ontem para hoje de serem enganados aí pelo governo do estado, né, pela direção do metrô, com relação à catraca livre, que depois voltou atrás. Como vocês estão encarando, né, esse processo aí irresponsável do governador com vocês? E além disso, agora que a Assembleia acabou, né, qual o caminho, vocês acham que o caminho de luta está certo? Qual o caminho vocês acham para realmente conquistar essas reivindicações e outras? Ontem a gente começou uma greve com uma adesão bastante forte já, né? Logo nas primeiras horas, assim, a gente teve uma adesão bem forte, os metroviários bem convencidos de fazer a greve, né? Até porque, assim, né, tem bastante insatisfação com muitas coisas, né? O projeto de privatização atinge de diferentes formas a categoria. Então, né, tem um acúmulo, né, no tempo já, né? Desde a pandemia, que a categoria não parou de trabalhar e tudo mais. Então, tem um convencimento muito grande, assim, de fazer essa mobilização. E eu acho que essa questão da abertura de catracas, assim, é uma questão que sempre foi um debate colocado, né, na categoria, assim, e eu acho que o metrô, na verdade, tentou fazer um movimento para desmontar a greve, né, de certa forma, né, tipo, falando que ia conceder, né, falando que ia aceitar essa condição de abertura de catracas, e depois que todo mundo voltou para os seus postos de trabalho, né, veio com uma liminar que cassava esse método, né, de abertura de catraca. E não conseguiu, na verdade, porque a categoria, estava lá, né, pronta para trabalhar, né, pronta para abrir a catraca para a população, que estava tendo uma grande entrada, a população estava aceitando bastante, né, isso, porque justamente, né, a gente quer a aliança com a população, e a gente sabe que isso ia ser, o metrô sabe também, né, que isso ia ser um elemento de fortalecimento da nossa mobilização. Então fez esse movimento para tentar enfraquecer a nossa greve, mas tomou uma invertida, né, porque na verdade a categoria ficou muito revoltada com isso, e assim, todo mundo, a gente fez uma assembleia logo em seguida e a gente já voltou, né, para a greve por ampla maioria, uma votação inclusive mais forte que a anterior, né, então a categoria ficou mais decidida ainda a continuar a greve, né, mostra que é uma greve que ultrapassa, né,
questões econômicas e vai também para além disso, né, de uma categoria que está realmente já sentindo há muito tempo o peso dos ataques da privatização, né? Então a gente acha sim, né, o metrô continua intransigente na última agora na última audiência com o TRT, continuou intransigente, sem apresentar nenhuma proposta, e a gente acha, sim, que o método que a gente tem que seguir, né, se mostrou, né, durante todo o dia de hoje, que o método da nossa luta, né, da greve, da luta de classes, é o método que a gente tem que seguir para continuar. E eu acho que a gente, né, agora a votação, né, que acabou de sair o resultado, mostrou mais expressiva ainda do que a anterior, com mais votantes, né, 91%, mais de 90% da categoria aderindo à greve. Então a gente vai para um segundo dia de greve agora, mais fortalecido, né, com bastante diálogo com a população, né, para a gente conquistar os nossos direitos, mais contratações, melhores condições de trabalho para atender melhor a população. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Camilo, do PSTU, diretor também aqui do sindicato. Eu queria saber como vocês do PSTU encararam isso que aconteceu de ontem para hoje, né, desse monte de vai e volta atrás, né, de vai liberar catraca e aí não libera mais, toda essa gambiarra que fizeram com vocês aí, essa enganação com vocês e com a população. Como vocês estão encarando esse processo de luta e também, agora que a Assembleia acabou, né, quais os passos de luta que vocês acham que são necessários para conquistar essas reivindicações daqui para frente? Essas e outras reivindicações. Olha, a greve no dia de hoje se mostrou bastante forte, inclusive a gente ficou um período de 2 meses tentando negociar com o governo. A situação que a gente viveu hoje, acho que vai entrar para a história como uma grande traição do governo Tarcísio com os metroviários e com a população. Enquanto anunciou que estava disposto a aceitar o nosso desafio e seguir a operação de catraca aberta, fazia uma movimentação jurídica no sentido contrário, pedindo uma liminar para cassar esse direito. Foi um espetáculo de bizarrice, de desrespeito com a população trabalhadora e com os trabalhadores metroviários que desde o princípio e na verdade há anos já se propõem a fazer esse tipo de iniciativa. Agora, o que a gente percebeu depois desse absurdo cometido pelo governo, e na medida que inclusive a opinião pública vai tomando consciência, e agora saiu uma medida do juiz que inclusive multa o metrô em 1 milhão, considerando essa atitude uma prática sindical, né, essa atuação por má fé, é que a gente teve, para dentro da categoria, um fortalecimento bastante grande da mobilização. Tivemos agora a votação para manutenção da greve com mais de 2.800 pessoas participando e 91% das pessoas decidindo manter a greve para reivindicar negociação e aceitando uma proposta feita pelo MPT, Ministério Público do Trabalho, diante da falta de disposição e intransigência do metrô de apresentar qualquer proposta. Então a nossa greve está forte, estamos mantendo a nossa disposição das catracas abertas, mas o metrô precisa se comprometer e o governo também com a operação do metrô, porque a gente cumpriu a nossa parte e eles agiram de má fé. E a ideia é seguir a mobilização forte, como indicou a Assembleia de hoje e como indicou, na verdade, desde o princípio da 0 hora de ontem, o início da greve. Beleza, obrigado, Camilo. Ulisses aqui do Mesa de Debates de novo. Como vocês puderam ver, a greve continua, né? Essa luta continua e esperamos que não tenha mais nenhuma trapaça aí, né, por parte do governo ou da direção do metrô para barrar os direitos aí, as lutas dos trabalhadores e para não prejudicar ainda mais a população do que já foi prejudicada hoje com essas desinformações, mentiras, traições aí de acordos que foram feitas hoje, né? A Assembleia conseguiu votar com mais de 90%, incluindo, né, pessoas que votaram online, pela manutenção da greve. Então,
É isso, todo o apoio à luta dos metroviários, por seus direitos e para a melhoria do serviço também para a população.